Beleza, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Gustavo com mais uma aula agora para o terceiro ano do ensino médio. Beleza, gente? Então hoje o nosso tema é um dos temas mais importantes aí, que tem mais aplicações tecnológicas, que é o fenômeno da indução eletromagnética, tá? É esse fenômeno que é responsável, gente, por gerar praticamente 100%, tá? Da energia elétrica que chega nas nossas casas, né? Hoje a gente consegue viver de noite, né? Consegue iluminar nossas casas à noite por causa desse fenômeno da indução eletromagnética. Então você está provavelmente vendo aí através do seu celular, do seu tablet, do computador essa aula por causa do fenômeno da indução eletromagnética. Você consegue carregar os seus aparelhos eletrodomésticos por causa da indução eletromagnética. Então, esse é um fenômeno de extrema importância. Então, é muito importante a gente entender como esses fenômenos acontecem, tá? Primeiro de tudo, vamos considerar aqui, pensar num condutor, num fio metálico, uma barra, por exemplo, tá? Eu vou mover essa barra com uma velocidade v dentro de uma região onde eu tenho um campo magnético uniforme, tá? Então, olha como é que fica a vista de cima aqui, beleza? Que acontece? Conforme eu for movendo aqui, vai aparecer uma força magnética, como a gente já viu aí nas últimas aulas, né? E essa força magnética vai fazer com que os elétrons se acumulem em um pedaço desse condutor, né? Vai ficar aqui embaixo. Vamos lá? Beleza. Quando acontece isso, eu vou ter uma falta de elétrons aqui em cima. E aí eu vou ter uma diferença de potencial, uma tensão elétrica sendo formada aqui entre as extremidades desse condutor, beleza? E aí com isso, essa DDP ela vai ser chamada, né, de força eletromotriz induzida, porque ela não é algo natural, ela foi induzida por causa do movimento desse condutor dentro dessa região de campo magnético, tá? Então, só para um comparativo aqui bem simples, essa DDP, essa força eletromotriz induzida aqui, ela funciona da mesma maneira que uma pilha, por exemplo, tá? Mas é lógico que tem como calcular essa força eletromotriz, e isso aqui não é algo que é muito prático, né? Então, como é que a gente vai calcular essa força eletromotriz? A força eletromotriz aqui, gente, nada mais é do que uma voltagem, do que o U lá na primeira lei de Ohm, tá? Então, essa força eletromotriz induzida, que é dada em volts, vai ser igual à intensidade do campo magnético, ao comprimento do condutor e da velocidade de deslocamento. Tem um outro detalhe aqui, ó, que a velocidade ela é perpendicular ao campo magnético, né? Tem um ângulo de 90 graus, como eu já falei na última aula aí para vocês. Se agora eu pego esse condutor e ligo ele a um circuito, né, a fios e a um resistor, eu vou ter uma corrente elétrica que vai se mover aqui, né? Uma corrente elétrica induzida, né? Eu vou chamar, como essa corrente elétrica ela é formada por uma força eletromotriz induzida, a corrente elétrica ela vai ser induzida. E aí algumas observações importantes, tá? Se eu parar de movimentar o condutor ali nessa região, eu não vou ter mais força eletromotriz induzida e aí, consequentemente, não vou ter corrente elétrica induzida, tá? Para que a corrente seja constante, eu tenho que manter todos os outros fatores constantes, né? A velocidade constante e o campo magnético constante. Isso é quase impossível, tá? É por isso que a gente não vai utilizar dessa maneira na prática. Vai ser um pouco diferente, porque tem outras maneiras da gente fazer isso, tá? Gerar essa corrente induzida. O primeiro cara que descobriu isso foi um cientista inglês, o Michael Faraday. Ele é bem interessante que ele é um cara que ele não teve acesso à matemática, ele fazia física, fazia experimentos de física sem conhecer nada de matemática, ele não foi à faculdade, ele começou a trabalhar num laboratório, pediu para trabalhar como assistente de laboratório, e aí foi conhecendo, foi estudando física, e aí ele fez diversas experiências investigando justamente a conexão entre a eletricidade e o magnetismo, tá? E o que ele percebeu? Ele viu várias situações é, onde eu conseguia detectar uma corrente induzida. Por exemplo, quando eu aproximo um ímã perto de uma espira,
eu vou ter movimento de elétrons aqui dentro dessa espira por causa da aproximação do ímã, né, por causa do campo magnético do ímã, e aí eu vou ter corrente elétrica induzida, tá? Uma outra situação que ele viu é que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um circuito com uma bobina, né, que está formando um solenoide, que está formando um campo magnético, tem uma chave nesse circuito, e eu tenho uma outra bobina que, né, ligada a um amperímetro, que é um equipamento para medir corrente elétrica. Se ele liga e desliga essa chave, ou seja, se ele abre e fecha o circuito, ele percebeu que também isso acontecia, causava uma corrente elétrica induzida aqui nessa bobina G, beleza? E aí, para entender melhor isso, vale a pena a gente falar do fluxo magnético. O fluxo magnético aqui, gente, é uma grandeza que vai nos dar uma ideia da quantidade de campo elétrico que está passando por uma certa área, tá? E aí o fluxo magnético é representado pela letra φ, né, a letra grega φ, ele vai ser igual ao valor do campo magnético vezes a área. Geralmente essa área aqui é uma área de uma espira, então é a área da circunferência, né, πr ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo entre a espira, né, a área dessa espira, e o campo magnético, beleza? E aí o fluxo magnético ele vai ser dado em Weber, que é um outro físico também que contribuiu muito para os estudos aqui em eletromagnetismo. Como eu tenho aqui um cosseno desse ângulo θ, eu vou ter alguns valores particulares, alguns casos particulares de fluxo magnético. O primeiro é que quando o fluxo magnético é máximo, é quando não, o ângulo é zero entre o campo magnético e a área, tá? Uma situação assim, e aí o cosseno vai valer 1, porque o cosseno de zero é 1, e aí o fluxo magnético vai ser só B vezes A, vai ser bar. E aí, uma outra situação é quando o cilindro, ou desculpa, a espira circular aqui, ela está totalmente perpendicular ao campo magnético. Repare, tem como linha de fluxo magnético passar dentro do anel aqui, dentro da espira? Não. Então, ó, o fluxo magnético vai ser zero, né? Matematicamente falando, o ângulo aqui é de 90 graus e o cosseno de 90 vale zero. Sendo assim, né, zero vezes outras coisas dá zero, e aí isso zera todo o fluxo magnético, tá? E aí o Faraday ele chegou numa lei de indução magnética. Ele percebeu que naquelas experiências dele, o que ele estava fazendo para surgir uma corrente elétrica é que ele estava justamente variando, mudando constantemente o fluxo magnético através de um circuito. E aí, se ele fizesse isso, uma força eletromotriz induzida ia aparecer. E ele ainda conseguiu determinar o valor dessa força, dessa fé induzida, né, dessa força eletromotriz. Ele viu que ela era proporcional à variação do fluxo magnético e da variação do intervalo de tempo, tá, onde esse fluxo acontecia. Então é ΔΦ sobre ΔT. Essa é a variação do meu fluxo magnético aí que causa o valor da minha força eletromotriz induzida. Então aí, ó, vamos ver alguns exemplos de como que eu faço para variar o fluxo magnético. Ó, eu posso variar o fluxo magnético mudando o valor do campo magnético, tá? Então alterando o valor da bobina. Posso fazer também aproximando ou afastando essa bobina, ok? Isso vai causar também uma variação no fluxo magnético. Alterando a corrente aqui, é o exemplo que eu falei antes, né? Mudando a intensidade do valor do campo magnético, eu também vou fazer com que o fluxo do fluxo magnético varie, tá? E aí também vou ter uma variação, e aí vou ter uma fé induzida. Eu também posso mudar o fluxo magnético de acordo com o ângulo, né? Entre a minha espira e o campo magnético, né? Mudando esse ângulo aqui, girando a espira nesse caso, eu também vou variar o fluxo magnético. E também, no último exemplo aí, mudando a área, né? Lembra, fluxo magnético não era área vezes campo vezes ângulo? A gente já viu que mudando o campo eu vou ter variação de fluxo magnético, mudando o ângulo eu vou ter variação de fluxo magnético, e mudando a área eu também vou ter variação do fluxo magnético. Tá? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, ele puxou o condutor dentro desse circuito, né, com uma certa velocidade. Fazendo isso, ó, ele mudou a área. Ó. Você percebe que a área aumentou, variou a área e, consequentemente, variou o fluxo magnético
dentro dessa espira, desse circuito aqui, né? Essa espira retangular aqui no caso, beleza? E aí, a maior parte das questões, principalmente de Enem, sobre esse assunto, é sobre lei de Lenz. A lei de Lenz ela é uma complementação à lei de Faraday, tá? A lei de indução de Faraday. Porque o Faraday ele fala que vai surgir com o fluxo magnético, mas ele não fala em qual sentido, qual vai ser o sentido da corrente elétrica. Quem disse isso foi esse cara Lenz. Ele disse o seguinte, ó, que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que seus efeitos tendem a se opor à causa que lhe deu origem. Então, por exemplo, tem essa espira aqui, estou aproximando um ímã com um polo norte mais próximo dessa espira. Essa espira, por causa da variação do fluxo magnético devido à aproximação do ímã, vai surgir uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica induzida vai ser de tal forma que ela vai formar um campo magnético que vai se opor à variação. Se está vindo linhas de indução aqui do Polo Norte, vai ser formado um Polo Norte também para repelir esse ímã. Agora, se eu estou afastando o ímã, a corrente induzida ela vai ser tal que vai formar aqui um campo magnético que vai querer atrair esse ímã para não mudar o fluxo magnético, tá? E aí vai surgir um polo sul. Repare que nos dois casos, ó, o sentido da corrente é diferente. Aqui eu tinha um sentido anti-horário e aqui eu tinha um sentido horário, né? De acordo com as horas no relógio. E aí, gente, como eu falei, a indução eletromagnética ela tem diversas aplicações. A sua principal aplicação é na geração de corrente elétrica, transformação de energia mecânica em energia elétrica. Porque, repare, eu posso afastar e aproximar aqui o meu ímã usando, por exemplo, o movimento da água, por exemplo, numa turbina, tá? Então, eu consigo transformar a energia mecânica em energia elétrica. Por isso que essa lei ela é tão importante para a gente, tá? E aí vem algumas aplicações, ó. O microfone de indução é um deles, tá? Eu tenho um ímã fixo aqui que vai fornecer um campo magnético. A bobina ela é móvel aqui, conforme você fala, né? Vai causar movimentos nessa membrana aqui e que vai fazer com que essa bobina se movimente, gerando aí correntes elétricas induzidas, tá? E aí vai ter um transformador, um receptor que vai interpretar esses dados e vai transformar na voz lá que a gente consegue escutar. O gerador de energia elétrica, como eu falei, né? Estou mudando, variando o fluxo de energia elétrica aqui, não? A água passa aqui por dentro da turbina, faz com que esse sistema gire aqui em torno desse ímã, e aí eu vou ter a transformação de energia mecânica em energia elétrica, né? Até hoje ainda é assim que a gente utiliza para gerar energia elétrica. Qualquer tipo de usina elétrica utiliza esse princípio. A hidrelétrica utiliza a água aqui para mover essa turbina. Uma usina nuclear, por exemplo, ela vai utilizar vapor da água proveniente do aquecimento da água por isótopos radioativos. Esse aquecimento vai fazer com que a água evapore e essa evaporação vai fazer a turbina se mover. Usinas de carvão, termoelétricas, todas elas funcionam com o mesmo princípio. Pegar alguma coisa que vai fazer uma turbina se mover e aí vai fazer com que um alternador de energia funcione lá dentro. Beleza, pessoas? Então, eu sumi aqui para vocês, mas não tem problema, eu espero que vocês estejam escutando. Na próxima aula, a gente já vai começar a ver sobre física moderna, tá? Esse assunto aqui encerra praticamente o que cai no Enem, né, do terceiro ano. Nós hoje encerramos o eletromagnetismo. Beleza, gente? Então, até a próxima e